E aí galera, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre fuga de corrente de baixo consumo, né? Eu sei que tem muitos técnicos aí que na hora de fazer um reparo na placa, às vezes tem um curto ali que consome toda a corrente, aquece a placa, e esse tipo de curto é fácil de identificar. Porém, existem algumas fugas de corrente, né, que é diferente de um curto, que muitas vezes não aquece a placa do aparelho. Então, como é que a gente vai conseguir resolver um problema desse, né? Como é que a gente vai começar uma análise a partir disso? Então, hoje eu vou estar explicando aqui como é que você pode, né, seguir um protocolo até você encontrar o defeito. Então, essa aula vai ser muito legal, muito importante para você que é iniciante ou você já que está num nível intermediário aí, que muitas vezes não sabe como começar uma análise, beleza? Então, caso houver alguma dúvida, né, você pode falar aqui no comentário aqui desse vídeo, ou então você pode nos seguir lá no Instagram e tirar dúvidas diretamente do direct, né? A gente consegue tirar uma dúvida ali uma a uma, então fica melhor, né? O link do nosso Instagram está aqui abaixo desse vídeo. Você também pode deixar o seu like, é de graça, né? Vai fortalecer bastante o nosso canal. E aqui abaixo na descrição do vídeo também a gente sempre deixa aqui o curso que a gente indica no canal. O curso que eu fiz quando eu estava iniciando, né? E um curso que a gente fez aqui quando a gente estava no nível intermediário. Então aprendeu muita coisa nesses dois cursos, né? Então sempre deixo aqui na descrição desse vídeo. Tanto você que está iniciando, né, que não sabe de nada ainda, como você que já tem uma base, né, que você já que consegue fazer trocas de conectores, né, troca de telas, mas quer seguir aí na área de manutenção, quer se especializar mais. Então aqui na baixa da descrição desse vídeo a gente deixa o link também, caso você quiser ver. Beleza, pessoal? Então, galera, é o seguinte, o grande bicho, né, o grande problema dos técnicos iniciantes são fugas de baixa corrente, né? O consumo ali é tão baixo que a gente não consegue identificar onde é que está aquecendo, como proceder numa análise. E hoje eu vou estar dando aqui um exemplo de como você pode estar identificando o defeito através desse protocolo de análise. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou botar aqui USB com, né? Aqui nós temos um conector USB, beleza? E aqui eu vou botar bate com, que seria o conector da bateria. E aqui no meio, galera, vou fazer de caneta preta. Aqui no meio a gente tem o IF PMIC. Temos aqui a Batcom e temos o USB-COM e temos aqui o IF PMIC. Só para dar um exemplo para vocês aí. Quando a gente pega uma placa de um aparelho, quando a gente tem aqui um aparelho, isso aqui eu até resolvi ontem, vou estar botando o vídeo aí no outro canal, vou deixar também o link aqui do outro canal que a gente tem, que a gente fala muito sobre reparos em placas, beleza? E a gente fez esse serviço ontem aqui, vou estar deixando lá o vídeo para que vocês vejam. Pessoal, é o seguinte, quando a gente conecta, né, o aparelho na fonte de alimentação, né, na fonte simétrica, esse consumo aqui abaixo, ele tem que estar zero. Se ele tiver com algum consumo, isso nos mostra que o aparelho, né, tem uma fuga inicial, né? Quando esse 4 aqui, a gente sempre regula a fonte em 4 volts, né, e em 2 amperes. Eu deixei 3 aqui porque eu estava fazendo serviço, precisei colocar 3 amperes. Mas temos aqui 2 amperes e 4 volts. Quando essa corrente, né, essa amperagem, quando você liga um aparelho e ele já mostra que tem um consumo aqui, isso nos mostra que temos uma fuga, né? Quando mostra um consumo alto e esse 4 aqui, de voltagem, cai, nós temos um curto. Ou seja, quando é um curto, existe uma queda na tensão. Toda vez que você botar uma placa que essa voltagem ela cair, né, e a corrente se levasse ao infinito, nós temos um curto-circuito na placa. Todo curto-circuito vai ter uma queda de tensão.
né? E vai elevar a corrente ao infinito. Quando a gente tem aqui 4 volts, né? Regulei em 4 volts. E aqui nós temos uma fuga e a tensão em cima, né? Os 4 volts, ele não cai. Nós temos uma fuga de corrente. Ou seja, algum componente na placa do aparelho está consumindo uma corrente que não deveria consumir. Só que, às vezes, a corrente é tão alta que a gente consegue, né? Através do efeito Joule que causa no aparelho, que é quando ele aquece, né? A gente consegue identificar onde está o aquecimento e consegue fazer uma análise a partir do aquecimento. Só que em alguns aparelhos, né, quando você coloca logo na fonte, ele não vai mostrar aqui, ele não vai aquecer, né, vai ter um consumo aqui baixíssimo, tipo 10 mA, 20 mA, até 90 mA muitas vezes ele não aquece, né? Então a gente precisa entender o seguinte: quando eu vou botar aqui agora, temos aqui o botão Power. Botão Power, né? Temos o botão Power, temos a Batcom, né, que é o conector da bateria, temos o conector USB e temos aqui o IFPMIC, que seria o CI de carga, né? CI de carga. Para quem não sabe, aí o IFPMIC trabalha como fosse o CI de carga do aparelho, né? Então, quando eu clico no Power, entenda muito bem isso. Entenda muito bem isso, que isso é isso vai ser a chave de você entender todo o processo. Quando você clica no Power, e o consumo que tem aqui, né? Vamos supor que a gente plugamos aqui um aparelho e ele está aqui com 20 mA, né? 20 mA. Então o que acontece? Se você pulsar o Power e o aparelho não dá nenhum boot aqui, né? Não eleva esse consumo, né? Ele continua travado, ou seja, ele não obedece o Power. A gente tem um defeito, né? Na maioria das vezes a gente tem um defeito no IFPMIC ou no próprio PMIC ou no caminho entre a Batcom, né? A VBAT, né? Que é a tensão principal, até o PMIC. Então, se eu clico no botão Power e o aparelho aqui ele não mostra nenhum consumo, né? Então provavelmente, né? Claro que a gente tem que fazer várias investigações, eu vou mostrar a vocês como fazer. Provavelmente a gente tem a gente tem um problema no IFPMIC ou no PMIC. Por quê? Porque muitas vezes o IFPMIC ele está com a fuga interna, né? E não faz com que o PMIC do aparelho, eu vou botar aqui PMIC principal, é aquele que gerencia toda a tensão da placa. Quando você clica o Power, o IFPMIC deveria mandar 4 volts para o PMIC startar o aparelho. O que acontece? Como esse IFPMIC tem uma fuga de corrente de 20 mA, entendeu? O que acontece? Essa tensão de 4 volts não passa pelo IFPMIC e não chega no PMIC principal. Então, a gente tem uma fuga de 20 mA no IFPMIC que não está deixando passar 4 volts para o PMIC. Como é que a gente vai analisar isso? A primeira coisa que você deve fazer é certificar se a Batcom, se a VBAT ou se a VBattery tem 4 volts. Se tem 4 volts, na entrada do IFPMIC com o esquema elétrico, pessoal, por isso que é importante você entender esquema elétrico. Então, a importância de você fazer um curso, muitas vezes, é para que você aprenda a leitura de esquema elétrico. Porque sem esquema elétrico você não consegue resolver nenhum problema de placa, de qualquer outra coisa, né? A não ser que esteja óbvio ali na sua frente. Então, quando a gente tem aqui 4 volts na Batcom, que seria a VBattery, né? Ou VBAT. Esses 4 volts, ele tem que estar no último componente, né? Ou seja, vamos supor que a gente tem um capacitor aqui, capacitor 50-20, né? Olhando pelo esquema elétrico. Então, nessa entrada aqui do IFPMIC, tem que ter 4 volts. Se não tem 4 volts, o problema vai estar antes do IFPMIC. Beleza? Por isso que quando você clica o Power, o aparelho não liga. Por quê?
temos uma fuga de corrente da Batcom, né, do conector da bateria até chegar o IFPMIC. Então, nesse caminho aqui, a gente não vai ter se tem uma fuga de corrente aqui, né, se tem algum capacitor aqui que está consumindo 20 mA, essa tensão de 4 volts não chega no IFPMIC, logo não vai ter tensão para o PMIC startar o aparelho. Então a gente precisa resolver esse problema aqui, né? Então a gente vai analisar todos os componentes que estão entre a VBAT e o IFPMIC. Mas suponhamos que essa tensão de 4 volts está chegando no IFPMIC. Se está chegando no IFPMIC, quando ela passa do IFPMIC, ela muda de nome. Ela entra como... Isso eu estou falando dos aparelhos Android, beleza, pessoal? Em especial aparelhos da Samsung. Acontece muito isso. Tem aparelhos que não tem o IFPMIC, tem um PMIC diretamente, mas dá para fazer a mesma análise aí, do jeito que eu estou lhe ensinando. Então o que acontece? Antes do IFPMIC, essa tensão muitas vezes é chamada de V-Battery. V-Battery, né? V, um traço, battery. Quando ela passa do IFPMIC, ela é chamada de VBAT. A famosa VBAT. Né? Então no esquema elétrico a gente vai ver que ela entra como V-Battery e sai como VBAT. Quando ela sair do IFPMIC, muitas vezes temos aqui uma bobina, praticamente em todos os aparelhos isso aí acontece. Vamos ter uma bobina, né, representada pela letra L, e vamos ter um capacitor, né, C de capacitor e L de bobina. Vamos ter aqui na saída do IFPMIC um capacitor e uma bobina. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai, com o multímetro, na escala de tensão contínua, a gente vai verificar se existe 4 volts aqui na saída. Se existe 4 volts na saída do IFPMIC, então vamos analisar se esses 4 volts chega até o PMIC principal. Se existe uma tensão que passa o PMIC principal. Se estiver passando para o PMIC principal, provavelmente essa fuga pode ser no próprio PMIC, né? Mas na maioria das vezes a gente resolveu muitos serviços aqui na loja por conta de que não passa, né, essa tensão pelo IFPMIC, ou quando passa pelo IFPMIC, o próprio PMIC está aterrando essa malha, né, ou está dando uma queda de tensão. O que é que a gente faz, pessoal? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu tenho 2 CIs que são responsáveis pela distribuição de carga, né? Esse é o maior, que distribui mais carga, e esse aqui é o menor, que também distribui. E ele também consegue converter tensões como 1.3, né, como 3 volts, dependendo do IFPMIC ele consegue também fazer essa conversão. Então muitas vezes o touch do aparelho não está funcionando e você vai procurar um bocado de coisa na placa e o problema está sendo o IFPMIC, que não está liberando uma tensão de 3 volts, né? Então assim, é bom a gente sempre fazer essa análise. Por isso que é bom e importante você estudar esquema elétrico. Então pessoal, o que acontece? Se temos aqui, né, um problema aqui no IFPMIC, né? Se a gente, quando coloca o aparelho está dando 20 mA, e quando a gente mede aqui da Batcom até o IFPMIC, está chegando 4 volts. Do IFPMIC, pessoal, para o PMIC, vamos supor que está saindo 2 volts, ou 1 volt, né? Ou 3 volts, ou digamos que está chegando 0,23 milivolts, alguma coisa desse gênero. Ou seja, não está saindo os 4 volts. O que é que eu devo fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal, minha fonte de alimentação. Entendam bem isso, viu? Isso é muito interessante e muito importante para você resolver esses problemas. Eu vou esquecer todo esse circuito do IFPMIC, né? Vou deixar o IFPMIC de mão e vou pegar o PMIC agora, vou verificar o PMIC, e no PMIC aqui, pessoal, vai ter um componente, né, antes da tensão entrar para ele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os 4 volts da fonte de alimentação e vou injetar 4 volts na entrada desse PMIC. Por quê? Eu injetando 4 volts na entrada desse PMIC, ele deve apresentar alguma coisa na fonte de alimentação. Se ele tiver 0,
Isso significa que a fuga de corrente está atrás do PMIC, ou seja, circuito de IFPMIC, né? Ou algum componente ali antes do IFPMIC. Então eu logo já sei que tem uma fuga antes, né? Se eu coloco uma tensão no PMIC e a tensão do PMIC eleva ao infinito, logo eu sei que os 20 mA é apenas um espelho de um curto que temos aqui no PMIC principal. Quando a gente injeta uma tensão no PMIC e ele tem um curto-circuito, mostra que tem um curto-circuito na entrada do PMIC, então logo a gente entende que o próprio PMIC é que está causando aquela fuga. Só que por que o aparelho, né, não está acusando aquela fuga total? Porque está passando um circuito por dentro do IFPMIC. Então o IFPMIC está apenas simulando que existe algum problema no aparelho, né? Então dessa forma que a gente entende. Ou se a gente injeta uma tensão aqui e o aparelho liga, o aparelho, se não tiver problema nenhum do PMIC para frente, o aparelho vai tentar startar, né? Ele vai mostrar um consumo aqui como se estivesse startando, ou ele vai ligar o aparelho e muitas vezes vai ficar em loop por conta de algumas tensões que não vai ter, e ele vai ficar ali tentando restartar, mas ele vai acender, vai mostrar a imagem, né? Ou então ele vai fazer isso que eu estou dizendo para vocês, né? Vai mostrar um curto ou uma fuga mais elevada. Então dessa forma que a gente consegue identificar consumos de baixo, né, corrente, quando o aparelho não liga. Se eu ligo o aparelho tem 20 mA, e eu ligo o aparelho e o aparelho mostra um consumo como se fosse querer startar, logo eu entendo que eu tenho um problema do PMIC para frente. Ou seja, se ele mostra um boot querendo ligar o aparelho, né, logo eu entendo que 4 volts chega no PMIC, né? Ele está tentando startar. Então temos ou um problema de solda fria no PMIC, ou temos um problema de oxidação no PMIC, ou temos um problema de fuga de corrente em uma malha secundária, porque o aparelho mostrou start, né? Quando o aparelho não starta, isso significa que existe uma fuga, né, ou um curto do PMIC para baixo. É dessa forma que eu consigo resolver muitos problemas aqui. Óbvio que acontece de ter um consumo travado e ser um problema numa malha secundária, né? Que ali o PMIC está espelhando, mas isso é casos raros. A maioria das vezes é da forma que eu estou explicando aqui para vocês. Beleza, pessoal? Eu espero, pessoal, que vocês tenham entendido aqui o que eu mostrei para vocês. Eu tentei falar aqui de forma bem pausada para que vocês entendam realmente. Se vocês acharam que foi difícil, né, entender esse vídeo, a gente pode gravar um outro vídeo aí tentando explicar de forma mais simples, mais simplificada para você entender. Mas eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, pessoal, isso aqui dá trabalho para a gente fazer, para a gente estar passando esse conhecimento para vocês aqui, né? Então, assim, eu peço que você deixe seu like, né? Deixe um comentário aí, Gemerson, eu tô aqui, valeu, né? Isso é muito gratificante para a gente estar podendo ter mais vontade, né? Para estar criando conteúdo aí para vocês, beleza, pessoal? Isso aqui é de graça, a gente faz com amor. Então, ajuda a gente aí, deixa aquele like bem forte aí, né? Deixa um oi, Gemerson, eu tô aqui. E é isso aí, beleza, pessoal? Um abraço a todos. O link do Instagram tá aqui abaixo, o link do curso tá aqui abaixo na descrição do vídeo, caso você quiser participar, dar uma olhada ou seguir a gente no Instagram, tá aqui abaixo. Você pode estar nos ajudando, seguindo a gente também lá no Instagram, beleza? Um abraço a todos aí, fica com Deus, até a próxima. Deus abençoe, valeu!